Hoje eu vou mostrar para você a diferença entre o pino curto e o pino longo. Muita gente tem dúvida, né? Muitas vezes as pessoas escrevem um comentário: ah, como é que joga contra pino? Mas qual pino? Pino curto ou pino alto? Tem o médio também, mas eu não vou falar sobre o médio, senão vai bagunçar aqui, tá? Então vamos só fazer uma diferenciação entre o pino alto e o pino curto, tá? Então existe uma diferença, então as pessoas às vezes só perguntam sobre pino e não sabe que tem dois tipos de pino, né? Pino alto e pino curto. Então hoje eu vou mostrar para você a diferença, mas não a parte de quantos milímetros tem, as especificações dos pinos e nem da esponja, né? Eu vou falar sobre a parte técnica, né? Como é que se usa o movimento? Porque se você usa um pino longo, o movimento ele é diferente do movimento do jogador que joga com pino curto, dependendo do efeito que vem. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Hoje eu vou mostrar para você de uma forma um pouco diferente. Eu vou usar um mapa mental aqui e aí, é a primeira vez que eu estou usando, e vamos ver se fica mais didático ainda para você poder entender, tá? Eu vou mostrar aqui para você na tela, né? Eu vou usar esse mapa mental aqui. Vamos lá, diferença entre pino curto e pino alto na parte técnica. Tem as bolas para baixo, né? Que é com efeito para baixo, e tem as bolas para cima, que é com efeito para cima, tá? Então é diferente o jeito de bater nas bolas, tanto no pino alto como no pino curto, em bolas para cima e bolas para baixo, tá? Vamos lá, então vamos começar com as bolas com efeito para baixo, tá? O movimento com bolas para baixo e para cima é diferente, né? Tanto no pino alto como no pino curto, então vou mostrar para você as diferenças de como da batida, né? Tanto de forehand como de backhand em bolas para baixo, tá? Primeiro vamos falar sobre o pino curto, tá? Embaixo aqui vai ter o pino alto, mas vamos falar primeiro sobre o pino curto, tá? O pino curto é se bate de baixo para cima. Isso aqui eu quero mostrar só um pouquinho para você, ficar mais fácil aqui para você, tá? Eu vou voltar aqui, o pino curto, né? Se bate de baixo para cima, né? De baixo para cima com relação a bolas para baixo, porque o movimento normal do back seria isso aqui, né? Para frente. Como é bola para baixo, se você fizer assim, ela vai cair para a rede. Então a gente bate de baixo para cima. Tá? Se fosse uma borracha lisa, rasparia para cima. Como é pino curto, dá para bater as bolas com efeito para baixo. Então aí seria o movimento batido de baixo para cima, tá? Agora vamos voltar aqui de novo para a tela e aí vamos começar, né? Porque tem a batida de forehand, a batida de backhand, clássico e clacineta, e depois tem a batida de backhand de caneta, no estilo caneta, que é esse estilo aqui, ó, né? E o estilo clássico é esse aqui e o clacineta é igual esse aqui, só que o cabo ele é mais curto aqui e se segura dessa forma aqui, ó. Tá bom? E o clássico a gente segura dessa forma aqui. Vamos lá primeiro para a batida de forehand, tá? A batida de forehand você vai girar o tronco, vai fazer a transferência de peso, vai fazer um movimento curto e rápido e usar o antebraço. Só falando isso você não vai entender, né? Então, para isso que agora eu vou demonstrar aqui para você como é que se faz isso aí, tá? A batida primeiro de forehand, né? Deixa eu me levantar aqui. Na batida de forehand com pino curto, imagina essa borracha que é lisa, mas imagine que fosse pino curto, né? Eu expliquei agora, estava explicando de back, mas é a batida de forehand primeiro, tá? De baixo para cima também, como o de back aqui também é de baixo para cima, tá? Girar o tronco, né? Imagina que a bola vem de lá para cá, você fica de frente para a mesa, pode ficar até com os pés paralelos, talvez um pouquinho só o pé esquerdo na frente, mas é muito pouco. Não deixa muito o pé esquerdo aqui na frente aqui, porque senão você vai se atrasar se a bola vir aqui no back, tá? Então, deixa os pés mais ou menos paralelo e gire o tronco. Gire a parte de cima só aqui, ó, gira. Muita gente, quando fala, coloca o tronco, aí vira totalmente para lá, o pé também fica virado para lá. Então, se a bola vira aqui no back, você acaba chegando atrasado. Então, fica com os pés paralelos e gira só a parte de cima assim, ó. Coloca o ombro esquerdo na frente. Quanto mais girar, é melhor, tá? E na hora do impacto, você vai girar aqui, ó, tá? E também você, na hora da batida,
você vai fazer a transferência de peso. Quando você gira aqui, você coloca o peso na perna direita e na hora que você vai girar aqui, na hora do contato com a bola, você coloca todo o peso na perna esquerda. Aí vai fazendo essa transferência de peso aqui da direita para a esquerda, da direita para a esquerda e girando também o tronco. O movimento seria isso aqui, ó. Vai usar bastante o antebraço aqui e vai fazer um movimento mais curto, né? Porque diferente do drive de direita de um jogador lisa, o jogador lisa ele deixa a bola um pouco mais longe, faz um arco grande aqui, ó, né? Levando lá para cima, né? No caso do pino curto, a bola tá para baixo, então você vai pegar ela de bate pronto, né? Ou um ponto mais alto, mas eu prefiro que pegue o mais rápido possível. Então a bola tiver, quando ela estiver subindo, você pega ela e usa o antebraço, mas não deixe ela tão longe assim do corpo. Procure pegar a bola mais próximo um pouquinho e fazer um movimento curto e rápido aqui, ó. Principalmente porque você está perto da mesa, né? E também pegar de bate pronto, tá? Então é importante você usar o antebraço. Não precisa usar o punho, porque o punho a gente usa mais para dar o efeito na bola, né? Como você não vai raspar a bola, você vai bater na bola de baixo para cima aqui, ó, né? Então você trava o punho aqui, usa mais o antebraço, mas tem que usar bem firme, tá? Mas não é só o antebraço, tá? Como eu disse, gira o tronco, na hora do impacto você gira o tronco e usa o antebraço, além disso você faz a transferência de peso, tá bom? É assim que se faz uma batida de forehand. E isso aqui, tanto faz você fazer na empunhadura clássico, como clacineta, ou como caneta. Você pode colocar a borracha pino curto aqui, como pino curto aqui, tanto para clássico como para clacineta. O jeito de bater, todos são iguais, a transferência de peso é tudo igual, ok? Agora vamos então para a segunda parte, a batida de backhand, né? No clássico e clacineta. Isso aqui é igual tanto para o clássico e para o clacineta, tá? Só que essa parte aqui do back, do caneta, que ele é diferente. Por isso que está aqui, ele tá aqui separado. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pegar de bate pronto, ou seja, pegar rápido. Usar o punho e o antebraço. Entrar com o pé esquerdo e o movimento curto e batido. Tá bom? Isso aqui também eu vou explicar agora para vocês, para ficar mais didático. E também lá em cima você já deve ter visto um vídeo, né? Em toda a parte técnica que eu vou explicando, né? Que no caso foi a batida de forehand, né? Em bolas para baixo, você deve ter visto um vídeo aí explicando. E agora eu vou mostrar. Primeiro eu vou fazer a demonstração para ficar mais fácil. E depois você vai ver um vídeo aí fazendo a demonstração, tá bom? Então deixa eu explicar agora para vocês como é que é feito a batida de backhand clássico, né? A primeira coisa, a bola pingou, procura já pegar ela, tá? Então a bola pingou e quando ela estiver subindo, você procura pegar ela já, tá? E pega ela de bate pronto e de baixo para cima. Como o efeito tá com o efeito para baixo, então você vai fazer o movimento de baixo para cima. Não sei se fica melhor assim, ó. A bola vem de lá para cá, você pega de baixo para cima. Então começa nessa altura e vai terminar acima. Nesse movimento, na hora do impacto, né, você, além de pegar de bate-pronto, você vai usar bastante o antebraço. Não sei se fica melhor aqui, acho que isso aqui fica melhor, tá? Você vai usar o antebraço. Usa também um pouquinho do joelho, né? Na hora que você tira o backswing, tira a raquete aqui para trás, você flexiona um pouco do joelho também. E na hora do impacto, você vai esticando o joelho e vai também usando o antebraço aqui e mais o punho também, se você tiver um pouco já de experiência, se você usar um pouco o punho, você pode ganhar mais potência, tá? No caso de que se você não tiver muita experiência, você usar muito o punho, a bola pode perder um pouco de direção, pode ir um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, então às vezes não é tão indicado. Mas se você conseguir usar, então use o antebraço e o punho também, de baixo para cima e batendo nela, tá? Não raspando nela. O pino curto é fácil bater bolas para baixo, então vamos aproveitar a
borracha aqui é pino curto, né? Ao invés de raspar, vamos bater, né? E também, na hora do impacto, né? Se ela vier aqui na sua esquerda, o ideal seria você colocar o pé esquerdo, né? Fazer a transferência de peso também, que isso vai ajudar também na potência. Eu falei agora há pouco atrás aí, na hora do impacto, você usar um pouco o joelho, né? Antes da bola chegar, você flexiona e na hora do impacto você usa o joelho, né? Como é que você vai fazer isso? Quando você tira a raquete aqui para trás, você coloca o peso na perna direita e na hora do impacto você coloca o peso na perna esquerda. Na teoria, né? A bola vem um pouquinho no meio, aí você faz o contrário, né? Você troca o pé, né? Faz a transferência do pé direito para o esquerdo. Mas, teoricamente, vai sempre da direita para a esquerda aqui. Assim, ajuda também um pouco na potência. Ok? Então, acho que deu certo. Isso aí você faz também no modo clacineta, tá? Mesma coisa. Toda a parte técnica é igual, tá? Por isso que eu escrevi aí batida de backhand clássico e clássico e clacineta, né? Agora vamos voltar agora para a tela de novo. Eu quero mostrar agora para você a parte do backhand caneta. Tá? O backhand caneta é um pouco diferente, tá? Você também vai pegar de bate pronto. Opa, tá escrito aqui errado. Não usar o punho, diferente do clássico e clacineta, né? Que usa o punho. Deixar a raquete virada para o lado do target, né? Para o target, né? Target quer dizer aonde você quer mandar a bola, né? Se você quer mandar a bola para aquele lado lá, deixa a raquete virada para lá. Eu já vou mostrar para você, eu só vou olhar aqui só para você entender, né? E um pouco aberta devido ao efeito para baixo. Isso, aberta quer dizer, eu acho que vou mostrar agora aqui, ó. Quando você tirar o backswing aqui, né? Do caneta, é bom quando você tira a raquete aqui para trás, é bom deixar a raquete virada para o target, né? Para onde você quer mandar a bola, tá? Não deixar virada pro lado meu esquerdo aqui, lá do seu direito aí, tá? Então, quando você coloca a raquete aqui, deixa ela virada para frente. E outra coisa, quando aberta quer dizer o quê? Isso aqui é fechado, isso aqui é aberto, tá? Por quê? Por causa do efeito, né? O efeito tá com efeito para baixo, então você deixa um pouco aberto, tá bom? Girar o ombro direito, né? Girar o ombro direito para o lado esquerdo e bater a bola com o ombro direito virado para a esquerda. Isso aqui também eu vou explicar agora. Deixa eu só ler as outras duas coisas. Usar o antebraço e entrar com o pé esquerdo se for destro e pé direito se for canhoto. Vamos lá. Talvez vocês não entenderam, né? Porque, óbvio, tem muita coisa, muita informação, né? Então, vamos fazer aqui direitinho agora, tá bom? Vou explicar para vocês. Deixa eu só mudar a câmera aqui para mostrar para vocês. Você vai pegar ela de bate-pronto, não vai usar o punho, né? Não vai usar o punho aqui, tá? Deixar a raquete virada para o target, quer dizer o quê? Você vai ter que girar o tronco, né? Que na próxima frase aí, tá escrito aí para girar o tronco, né? O ombro, né? Direito. Você vai virar assim, então vai ter que deixar a raquete virada para o target, né? A borracha virada para onde você quer mandar a bola, tá? E depois um pouco aberta também, pelo fato da bola estar com efeito para baixo, aberta é isso aqui, tá? Fechado é isso, tá? Então, como a bola está com efeito para baixo, você vai abrir um pouquinho só por causa do efeito, tá? Depois você vai girar o tronco, como está escrito ali. Depois você também vai bater a bola com o ombro virado para frente aqui, ou seja, o corpo virado para o meu lado aqui esquerdo e o seu lado direito aí, né? Então você vai bater a bola virado assim mesmo, tá? Só vai usar o antebraço aqui, ó. Bom, você vai usar o antebraço e você vai entrar com o pé esquerdo, da perna direita para a esquerda, né? A transferência de peso, na hora que você tirar aqui, você virar para cá, você fica com o peso na perna direita. E na hora do impacto, você muda para a perna esquerda aqui. Porque você vai pegar ela de bate-pronto, você vai estar em cima da mesa, então é mais fácil você entrar com o pé esquerdo aqui, ó. Tá? Diferente de quando você está longe da mesa, é mais fácil você usar o pé direito. Tá bom? Então, explicamos aí toda a parte do pino curto, né? Em bolas para baixo. Ok? Deu para entender a parte do pino curto em bolas para baixo? Ok, então eu expliquei
como se bate bolas para baixo com um pino curto e no estilo clássico, clacineta e caneta, né? Com pino curto, tanto a batida de forehand como a batida de backhand, né? Agora vamos agora para a parte do pino alto, né? Eu vou fechar essa parte toda aqui do pino curto, que eu já expliquei, tá? E agora nós vamos para o pino alto, né? Movimento em bolas para baixo com pino alto, tá? É diferente, tá? O movimento você vai bater de trás para frente. O pino curto era de baixo para cima, né? De baixo para cima. O pino alto em bolas para baixo você vai bater de trás para frente, tá? Porque é uma borracha diferente, então você consegue bater de trás para frente. Eu esqueci de botar a tela aqui, né? Deixa eu fazer de novo aqui. Então, movimento em bolas para baixo com pino alto. Você vai fazer o movimento, né? Vai bater a bola de trás para frente, né? É diferente do clássico, né? O clássico você bate de baixo para cima. Clássico, digo, pino curto, né? E agora com a mesma empunhadura clássica, ou caneta ou clacineta, você vai bater de trás para frente, não de baixo para cima, tá? Isso é uma grande diferença, por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui para você, tá? A batida de forehand, tá? E depois tem o de backhand também. A batida de forehand, para qualquer estilo, você vai pegar de bate pronto, não vai usar o punho, entrar com o pé direito se for destro e pé esquerdo se for canhoto. Fazer o movimento mais reto possível. Agora eu vou explicar para você como se faz isso agora na prática aqui, tá? Bola para baixo, né, com efeito para baixo. Como é que você vai bater com o pino alto, né? Você vai bater de trás para frente, tanto de back como de fore, tá? Primeiro eu vou ensinar o jeito de bater de forehand, né, que é com a direita. Qualquer estilo, tanto clássico, clacineta ou caneta, tá? A diferença é a empunhadura, né? E também o ângulo da raquete, assim, naturalmente a raquete do clacineta e caneta, ela fica virando um pouco para baixo, natural. Pode ser natural mesmo, não precisa fazer, levantar muito o punho não, tá? Faz naturalmente aqui. E o clássico também natural, não precisa levantar nem abaixar muito, natural. É isso aqui, né? O que é importante? Sempre pegar de bate pronto, né? A segunda coisa, não usar o punho, né? Porque quanto mais você usa, mais o ângulo da raquete ele vira para a direita, vira para a esquerda. Então, um pouco que você errar o ângulo, você vai já errar na rede ou vai para fora, né? Porque o pino alto ele é bem traiçoeiro, então o ideal é não usar o punho, tá? Então, a outra coisa importante é você entrar com o pé direito, né? Se você for destro, entra com o pé direito na hora do impacto, né? Que isso vai ajudar a dar potência na bola também, tá? E se você for canhoto, é o papel ao contrário, né? Vai entrar com o pé esquerdo aqui, tá bom? E também, por último, fazer o movimento mais reto possível. É um movimento diferente do que a gente está acostumado, né? Tanto como o jogador de lisa e o jogador de pino curto. Pino curto eu acabei de falar que é de baixo para cima e assim, não. Ele é um movimento curto, tal, mas é para cima. No caso do pino alto, ele não é assim. O movimento do pino alto é reto, de trás para frente, né? Travando o punho aqui. E você não faz nada, mais nada. Não faz isso aqui, né? E nem isso aqui também não faz, tá? Você entra reto, batendo, né? A bola tá com efeito para baixo, você vai entrar, não vai entrar muito fechado, vai abrir o suficiente que você acha que vai passar a rede. Daqui você vai bater com o antebraço aqui assim, ó, tá? Se fosse clássico ou clacineta, você iria bater assim, ó. E na hora do impacto vai colocar o peso na bola, vai colocar o pé direito na hora do impacto, né? Vai colocar o peso, né, no pé direito, tá bom? Então eu acho que deu para explicar. Agora vamos para a batida de backhand, né? Batida de backhand para qualquer estilo, tanto clássico, clacineta ou caneta, a batida de backhand é igual para todos os estilos, né? Você vai pegar de bate pronto, não vai usar o punho também, igual a direita, vai entrar agora com o pé esquerdo, se for destro, e com o pé direito, se for canhoto. E vai fazer o movimento o mais reto possível.
muito parecido, tem pouca diferença assim, né, com a direita, né, mas eu vou mostrar aqui para você, tá? A bola vem para baixo, pino alto, veio para baixo. Geralmente o pino curto ou lisa faz o movimento de baixo para cima. E no caso do pino curto vai bater, assim, né? E no caso de pino alto, você não vai fazer esse movimento, vai fazer o movimento de trás para frente aqui, ó. Porque dá para fazer e é muito fácil fazer, tá? Com pino alto dá para se fazer com bastante facilidade a batida, né? O ataque, tá? Então, a bola veio, foi feito para baixo, você vai pegar de bate pronto, não vai usar o punho também, porque senão você vai errar muito. E depois você vai entrar com o pé esquerdo agora, tá? Da direita para a esquerda. Pé direito para o esquerdo. Pé direito para o esquerdo. Na teoria é isso aí. Quando vem no meio, aí você muda, né? Você vem com o pé direito, tá? Mas teoricamente você procura entrar sempre com o pé esquerdo, que você vai ganhar um pouco de potência também. Você calcula quanto que tem de efeito, né, para baixo. Aí você vai abrir talvez um pouquinho só a raquete, né? Não pode entrar muito fechado, senão cai, escorrega, cai. O pino alto, então vai abrir um pouquinho e depois você vai entrar com o movimento de trás para frente, usando o antebraço aqui, sem usar o punho e vai bater na bola, tá? Então as bolas para baixo é a bola que mais o pino alto consegue atacar com facilidade, né? Então é assim que se bate. Então muita gente aqui acha que pino é tudo igual, não. Tem muita diferença, é um estilo totalmente diferente, tá? Então existe a batida para o pino alto e a batida para o pino curto. Ok? Então deu para explicar aí com relação às bolas para baixo, né? As bolas para baixo, já expliquei tanto no pino alto como no pino curto, né? Então agora vamos então voltar para o mapa mental. Agora, deixa eu voltar aqui. E agora terminamos essa parte aqui, né? Batida de forehand com qualquer estilo, batida de backhand de qualquer estilo, né? Tanto clássico, caneta ou clacineta. Vamos fechar aqui. Agora vamos para o movimento em bolas para cima, tá? Em bolas para cima, o pino curto. Como é que o pino curto bate? Bate como se fosse, como você estivesse jogando com uma lisa. É, o jogador de lisa também ele consegue bater, tá, pessoal? Ele consegue dar drive, mas também ele consegue bater na bola, tá? Então, se o jogador de lisa fosse bater, ele bateria como um jogador de pino curto também, tá? E aqui eu vou ensinar para você a batida de forehand, né? Isso aqui para qualquer estilo também, tá? Tanto para o clássico, clacineta e caneta, tá? Você vai pegar ela de bate pronto ou no ponto mais alto, tá? Eu sempre procuro falar bate pronto ou ponto mais alto, ou seja, não afasta da mesa, né? O jogador que joga com pino curto, ele teoricamente ele tem que jogar na frente, tá? Então você nunca vê um jogador que joga com pino curto jogar afastado da mesa, né? Se você não consegue jogar na frente, é melhor você usar a borracha lisa. Então, para pino curto, sempre mais próximo da mesa, tá? E aí você vai pegar de bate pronto ou no ponto mais alto. Vai girar o tronco, vai fazer a transferência. Opa, tá errado aqui também. Vou mudar aqui, transferência de peso, movimento curto e rápido e usar o antebraço. Tá bom? Então, deixa eu explicar agora para você. A diferença da bola para baixo, né? Que a gente estava falando sobre bola para baixo. A bola para baixo você bate de baixo para cima. E agora a bola para cima você vai bater de cima para frente aqui, ó. Tá? E aí, como você vai estar usando uma borracha pino curto, você vai fazer um movimento menor. Você vai fazer um movimento menor, diferente do drive. O drive você deixa um pouco mais afastado e faz um movimento grande. E o pino curto você traz um pouco mais próximo do seu corpo para você poder usar bastante o antebraço aqui. Você vai girar bastante o tronco. Quanto mais você girar, melhor. Isso aqui te dá bastante potência, né? Depois você vai fazer a transferência de peso da perna direita para a esquerda, igual as bolas para baixo também. A diferença é o movimento, que não é muito de baixo para cima, é de cima para frente aqui, tá? O movimento também, ele é curto, né? E rápido aqui, e sempre focando no antebraço aqui, ó, tá? Gira e bate, depois faz a transferência de peso, tá bom? E sempre pegando de bate pronto ou no ponto mais alto. Ok? Vamos agora então para a batida de backhand, né? Backhand clássico.
E clacineta também é a mesma coisa, tá? Vamos pegar a bola de bate-pronto, vamos usar o punho e o antebraço e o movimento curto e batido, tá bom? Vamos lá de novo, vamos levantar e eu vou mostrar para você como se faz, tá bom? Então, pino curto, bola que vem para cima e você vai bater de clássico ou clacineta. Clacineta você vai bater com essa parte de trás aqui, tá? Essa parte técnica aqui é igual tanto para clacineta como para clássico, tá? Então você vai pegar de bate pronto, ou seja, pingou, você já pega, bola para cima, você já pingou, você já pega e você vai usar o antebraço aqui, ó, vou usar o antebraço. Se você conseguir também, você usa o punho também, ó. Usa o punho. Deixa eu ver se aqui fica mais fácil para ver. Ó, usa o punho, tá? Assim você ganha bastante potência também. O movimento ele é curto e rápido, né? Batendo na bola assim, tá? Eu esqueci de colocar aqui também a transferência de peso, né? Da direita para a esquerda também, teoricamente, tá? Assim você também ganha potência no movimento, tá bom? Então agora, batida de backhand de caneta longe da mesa, tá? Longe da mesa seria uns 2 metros mais ou menos, já é o suficiente, tá? Pegar no ponto mais alto, não usar o punho, deixar a raquete virada para o target, isso aqui é igual a bola para baixo, né? E um pouco fechada, devido ao efeito para cima. Isso aqui é um pouco diferente, né? Das bolas para baixo, né? Girar o ombro direito para o lado esquerdo e bater a bola com o ombro direito virado para a esquerda. Usar o antebraço e soltando o braço para frente para o arco ficar maior. Entrar com o pé direito, se for destro, e esquerdo, se for canhoto. Você vai pegar ela no ponto mais alto e não vai usar o punho. Trava o punho. Você vai deixar a raquete virada para o target, né? Quando você coloca o ombro aqui, porque você vai ter que girar o ombro, né? Você vai ter que deixar a borracha virada para onde você quer bater, ok? E daí, é, um pouco, um pouco fechada devido ao efeito para cima, né? Então a bola está com efeito para cima. Se você deixar a borracha muito aberta, né, que é virada para cima, ela vai muito para cima. Então você tem, como o efeito está vindo para cima, né? Então você vai fechar um pouquinho mais o ângulo, né? Coloca o cotovelo aqui, encaixa ele bem, vira a borracha para frente e fecha um pouquinho a raquete, tá? Aí depois girar o ombro direito para o lado esquerdo e bater a bola com o ombro direito virado para a esquerda. Ok. Então você vai fazer isso aqui. Na hora do golpe, você vai ficar virado para a esquerda mesmo, tá? Não vai virar para frente, tá? Então você vai ficar virado para lá e vai fazer a transferência de peso, né? Da esquerda para a direita, tá bom? Da esquerda para a direita, tá? Então virado para lá, você vai bater dessa forma aqui, tá? Fazendo a transferência da perna esquerda para a direita aqui, sem virar para frente aqui. Agora vamos para o pino alto. Vamos lá, movimento em bolas para cima com pino alto, tá? Com pino alto, a devolução é com movimento de cato ou de cima para baixo, tá? Então é um movimento totalmente diferente do pino curto, tá? Primeiro eu vou fazer a demonstração também, né? Vou explicar a parte técnica aqui, de direita, né? A parte do forehand. Você vai levantar a raquete acima do nível da bola, no momento do contato, raspar a bola e pegar a bola de bate-pronto. Ok? Agora deixa eu demonstrar para você aqui. Isso aqui com qualquer estilo, tá? Tanto caneta, clacineta ou clássico, tá bom? Mas no clássico, a não ser que o jogador for jogar um pino alto, tanto na direita como na esquerda. É mais raro, né? Geralmente quando o jogador ele é clássico, né? Ele usa pino alto aqui e aqui ele usa lisa, né? Mas se por um acaso tiver alguém aí que use pino alto aqui na direita, e de vez em quando é necessário, né? Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela tem pino curto na direita e pino alto aqui. Só que ela gira para usar o pino curto aqui. Mas só que ela girou para usar o pino curto aqui e a bola veio na direita, ela tem que dar um jeito com o pino alto, né? Aí, às vezes, é necessário saber um pouco da técnica aqui, que eu vou ensinar aqui para vocês, tá bom? Mas, geralmente, é o jogador que usa na direita pino alto, né? Ele segura na empunhadura aqui, que nós chamamos de caneta, tá? Então,
o que que tem que ser feito, né? Você vai levantar a raquete acima do nível da bolinha. Ou seja, se a bolinha está nessa altura aqui, você deixa a raquete acima, tá? No momento do contato, você vai raspar a bola de cima para baixo, assim, ó. Vai raspar a bola de cima para baixo. E vai pegar ela de bate-pronto. Quanto mais rápido, melhor. Ela pingou, você já pega ela de cima para baixo, raspando ela, tá? Então, tanto faz você fazer assim, como de clássico, assim. Tá bom? Se for necessário, você faz esse movimento aqui, tá? E a transferência de peso sempre com o pé direito aqui, tá? Eu não escrevi ali, eu vou escrever para ficar mais didático, tá? Então, sempre com o pé direito, de cima para baixo, raspando a bola. E agora vamos para a devolução de back, tá? De back é para qualquer estilo. Então vamos lá, levantar a raquete acima da altura da bolinha. Fazer o movimento de cima para baixo raspando a bola na hora do contato. Pegar a bola de bate pronto para manter a trajetória da bola baixa. Não usar o punho, somente o movimento do braço. Colocar o peso no pé esquerdo se for destro e direito se canhoto. Vamos lá, vamos fazer então a demonstração agora da devolução de back, né? Pode ser qualquer estilo, tanto clássico, caneta ou clacineta, tá? Vou fazer de caneta. Então, você vai fazer o quê? Você vai deixar a bolinha, vai deixar a raquete acima do nível da bolinha. Vamos supor que você vai pegar a bolinha aqui, então você vai levantar a raquete, tá? Se for caneta, vai levantar assim. Se for clássico, vai levantar assim, tá? Só muda a empunhadura, tá bom? Você vai fazer o movimento de cima para baixo, raspando a bola na hora do contato, tá? Raspa bem a bola aqui, tá? Você vai pegar ela de bate-pronto, para manter a trajetória um pouquinho mais baixa, né? Porque se você errar o tempo de bola, pegar no ponto mais alto, a sua bola também vai sair alta e pode dar chance para o adversário aí, tá? Não vai usar o punho, somente o movimento do braço aqui, tá? Do antebraço, de cima para baixo, sem usar o punho aqui, tá? Sempre o antebraço aqui, tá? E depois fazer a transferência de peso, né? Do pé direito para o esquerdo aqui, ó. Do pé direito para o esquerdo aqui, tá? Se vier no meio, aí você faz o contrário, ok? Se você for canhoto, é o contrário, né? Sempre você vai fazer do pé esquerdo para o direito, tá? E se vier no meio, você faz o contrário, ok? Então, tanto faz isso aqui no estilo caneta, clássico ou clacineta, né? Você vai entrar de cima para baixo. Acho que deu para explicar aqui todos os movimentos, né? Eu fiz um teste aqui com esse mapa mental, né? Não sei se vocês gostaram, né? Não sei se foi bom para vocês, mas se a gente abrir ele inteiro aqui, ele até que é razoavelmente grande, né? Nem vai dar para mostrar todo ele, né? Mas tem bastante coisa aqui que dá para se aprender. Eu vou deixar ele um pouquinho menor aqui, né? Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. Eu fiz um teste com esse mapa mental aqui, não sei se vai dar para não sei se vai dar para eu disponibilizar para vocês na descrição. Se eu puder ou se vocês quiserem, eu posso tentar. É só escrever no comentário aí. Se você conseguiu chegar até aqui, eu gostaria de que você me falasse sobre esse estilo, né? Essa maneira da aula, se ficou mais didático ou não. E aí, dependendo dos comentários, eu posso fazer mais vezes aqui. Também, se eu conseguir, eu vou disponibilizar esse mapa mental aí para você, tá bom? Só me escrever se gostou ou não gostou do mapa mental, da aula de mapa com o mapa mental, tá bom? E se você conseguiu chegar até aqui, eu gostaria de pedir um favor agora para você, para compartilhar esse conteúdo com seus amigos, assim você me ajuda de alguma forma. Se você também gostou desse conteúdo, né, do mapa mental, me escreve aqui no comentário se você gostou, se ficou bom, se ficou didático ou não, porque é a primeira vez que eu estou fazendo, eu preciso de um feedback de vocês, tá bom? Obrigado por hoje e até a próxima aula.